Olá, amigos do Alvorecer. Estamos aqui novamente para trazer as mensagens do Evangelho de Jesus. Então, vamos nos ligando aos nossos amigos espirituais, esse universo tão lindo que o nosso Pai criou e que nós fazemos parte dele. Que sejamos todos abençoados, que sejamos todos vindos e bem-vindos ao aconchego do Pai Maior. Então vamos nos ligando a Deus, a Jesus, a querida Maria, nossa mãe Maria de Nazaré, que nos cubra com seu manto, que nos ajude a refletir e a compreender os benefícios do Evangelho de Jesus. Assim seja, graças a Deus. Então, assim, já conectados com o plano espiritual, já integrados nesse universo do nosso Pai Maior, que nós fazemos parte, esse universo tão lindo, este céu, as estrelas, é tudo tão lindo que nós nos sentimos tão pequenos e somos realmente, mas pequenos tentando crescer, não é? Tentando encontrar os caminhos que nos levam ao aprendizado, ao amor de Jesus, a fazermos parte deste universo. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Com certeza, não é? Então nós vamos começando com uma poesia do autor espiritual Arthur Venâncio, que ele fala sobre bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm sede de saber, bem-aventurados os que, com o coração puro, buscam aprender os caminhos que levam ao Pai Maior. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os que buscam a luz que os tornará homens vencedores de suas lutas internas e poderão alcançar as esferas mais altas onde o amor prevalece. A tristeza não encontra morada e o amor os envolverá. Com a graça de Deus, Arthur Venâncio. Então assim nós começamos com alegria, com esperanças, né? Esse autor é maravilhoso, ele está sempre falando do Evangelho e das coisas bonitas, nos refazendo o espírito para que nós possamos continuar sempre a nossa jornada. E aí, vamos falando do nosso Evangelho, né? Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então, aqui no Evangelho, nós temos a reencarnação, que esse capítulo vai falar da reencarnação, né? Como é que nós vamos nascer novamente, né? Reencarnando, a única possibilidade. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, e que nada tem a ver com o antigo. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Não temos realmente outra escolha, é nascer de novo mesmo, né? Nós vamos e nosso corpo vai ficar aqui, esse corpo que nós usamos, que nós vestimos atualmente nesta encarnação, e nós vamos em espírito. E para continuar, nós voltaremos, né? Nós reencarnamos novamente para continuar o aprendizado. Então, o que é a reencarnação? É a nova oportunidade. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus:
em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus, ele já explicou a reencarnação, não é? Muita gente até hoje ainda não entende o que é reencarnar, né? Confundem com ressuscitar. Não existe ressuscitar, porque o corpo que já não tem mais vitalidade, o corpo que o espírito deixou, ele já não tem mais a vida. Ele não tem como. Muita gente diz, né, em algumas religiões, que você vai ficar dormindo e depois Jesus vem, Deus, depende da crença, e vai dizer, né, levanta-te e você vai viver novamente. Você não morreu para começar, não é? O espírito não morre. Então, o corpo, ele vai ficar aqui na Terra, né? Ele vai se transformar em pó, ele volta à natureza. E o seu espírito que vai ascender. Então, o nosso espírito não vai morrer, nosso espírito é eterno. O Evangelho também diz: Espírito, sopro divino. O Espírito sopra onde quer, ouve-lhe a voz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou a alma do homem, nessa última acepção. Não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi e nem o que será do Espírito, né? Então nós temos, graças a Deus, graças à sua benevolência mesmo, o esquecimento do passado e nós voltamos numa nova vida sem essas lembranças do passado, porque isso iria dificultar a nossa vivência nessa nova vida, não é mesmo? Porque nós voltamos para nos reajustarmos a uma nova família, que não é nova, já muitas vezes são pessoas do nosso passado, em que nós temos que nos ajustar. E se nós nos lembrássemos da outra vida, não é verdade? Como é que ia ser isso? Você lembra que um dia talvez fez mal a essa mãe, ou essa mãe sua lhe fez sofrer muito, por algum motivo, por alguma coisa. Então, o esquecimento do passado é uma bênção de Deus mesmo, é um auxílio que nós vamos tendo para conseguir viver essa nova encarnação, aprendendo, nos modificando. Esse é o sentido da reencarnação. Aí nós temos no capítulo 5 as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, porque aí nós começamos a falar, né, de bem-aventuranças também. As bem-aventuranças, o Sermão do Monte, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que sois pobre, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Então, as bem-aventuranças são várias, não é? Nós temos bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados mansos e pacíficos e bem-aventurados os aflitos. Então, nós às vezes nos perguntamos, né? Por quê? Por que eu? Por que eu sofro? Por que sempre, parece que sempre eu? Nós às vezes pensamos que aquela nuvenzinha preta está sempre pairando sobre a nossa cabeça. Não é verdade? A gente pensa mesmo, né? Por que eu? Por que eu? Por que outra vez eu? Não é? Sim, há explicação. Então, as nossas aflições têm causas nas nossas
vidas atuais, né? Atuais das nossas aflições e as causas passadas dessas vidas, nas vidas anteriores, né? Então, elas podem ser atuais e também ter nas vidas passadas. Causas atuais das nossas aflições. Quais são? Tem origem na nossa vida presente, em nós mesmos. Somos vítimas de nossas atitudes. Desleixo, imprevidência, orgulho, ambição. Quantas enfermidades derivam da falta de moderação na alimentação, na bebida, nos vícios, intolerâncias, não é verdade? Um pouco mais de calma, menos melindre. Então, assim, as causas atuais das nossas aflições são muito importantes. Talvez mais importante até que a das vidas passadas, as anteriores, né, a essa encarnação, porque quando nós estamos nesta vida atual, nós mesmos causamos muita coisa que é culpa nossa, não é culpa do passado, sabe? Não é culpa de Deus. E Deus tem culpa que você se alimenta demais, talvez, que você come muito doce, acaba ficando diabético, que você bebe muito e te faz mal, não é? A bebida às vezes nos traz comportamentos inadequados, não é mesmo? Quantas vezes a gente vê, quantas brigas de casais, quantos crimes até se cometem pelos excessos. É o excesso de bebida, excesso nas drogas, é o uso de coisas que vão nos fazendo mal, que vão minando a nossa resistência física, né? Também as nossas atitudes, o nosso orgulho, as nossas ambições, não é? Então, no nosso orgulho, nós sempre queremos ser os melhores. Ah, eu sou o melhor, não é? Tudo que eu faço é muito bom, o que o outro faz, não, não é. Então, observar como nós estamos agindo. E muitas vezes nós vamos encontrar causas de nossas aflições na nossa maneira de ver, de agir. Porque se somos orgulhosos demais ou ambiciosos demais, a pessoa muito ambiciosa, aquela que quer ter muito, quer ter igual ao outro. Então, às vezes, ela não percebe, cada um está num estágio de vida. O outro talvez tenha estudado mais, tenha se dedicado mais, por isso ele ganha mais, ele tem mais dinheiro do que a gente. E quando nós percebemos que só o dinheiro não traz felicidade, aí eu já sei, né? Quanta gente vai dizer, o dinheiro traz felicidade, manda buscar, né? Aquela história que a gente já ouviu falar. Mas não é bem assim. Nós temos agora a prova muito recente aqui nessa pandemia, não é verdade? Tantas pessoas ficaram doentes e sofreram com o vírus, pobres ou ricos, foi igual, não existiu isso. Tudo bem que o rico talvez tenha sofrido menos porque ele teve mais assistência médica, vamos dizer assim, mas se ele teve que morrer mesmo, não teve o dinheiro que o salvasse, não é verdade? Então vamos pensar, porque a gente se queixa muito, nós pensamos que Deus não é justo tantas vezes, mas nós precisamos olhar como nós estamos agindo. Nós temos em troca aquilo que nós damos, não é? Então vamos pensar muito bem no que nós estamos fazendo. E também existe o bem e o mal sofrer. Isso aí é importante nós sabermos, né? Que nós estamos numa terra de provas e expiações. Então, por isso existem os sofrimentos. Terra de provas e expiações é terra de resgate, é terra de quem ainda não aprendeu, que é o nosso caso, nós ainda não aprendemos, nós estamos tentando aprender a amar o nosso próximo, tentando aprender a não ser tão orgulhosos, não ser tão ambiciosos, aprendendo a ajudar o nosso próximo, a fazer caridade, a ser misericordioso. Quanta coisa, não é?
Terrível tudo isso. Quando nós pensamos em tudo que nós temos que aprender, porque a gente normalmente nós não paramos para pensar. Será que eu aprendi já a fazer caridade? Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu estou sendo misericordioso para aquela pessoa que às vezes vem me contar um problema e eu não paro? Eu não tenho tempo de ajudá-lo, porque eu não tenho tempo de ouvi-lo, porque eu estou ocupada. Estou ocupada, talvez, em ganhar dinheiro, eu estou ocupada só com as minhas coisas, com os meus pensamentos, não é? E não paro e não tenho tempo para escutar o que um filho meu está precisando neste momento. E não é amanhã que ele vai estar precisando, é hoje, é agora que eu tenho que parar e dar esse apoio para o meu filho, para o meu amigo, para a pessoa que eu conheço, para quem está precisando, não importa quem. Então existe o bem e o mal sofrer, né? Então, o bem sofrer, aceitar com resignação as provas que nós passamos, porque com certeza nós merecemos sim. A gente pode achar que não, ou a gente espera que não, mas se nós estamos vivendo, é porque está no nosso caminho, é porque sim, é para nós mesmos. Não adianta pensar que é para o vizinho, não, é para nós. Se nós estamos vivendo alguma prova, é porque é para nós, é para o nosso crescimento. O mal sofrer é a revolta, a falta de crença no Criador. Quanto maior a aceitação das dificuldades, mais nós cresceremos, não é? Então vamos aceitar aquilo que está acontecendo na nossa vida hoje, agora, porque com certeza essa aceitação das dificuldades vai tornar a nossa vida mais fácil. Quando nós aceitamos aquela dificuldade que nós temos, nós passamos por ela com menos, vai doer menos, vamos dizer assim, vai doer menos, sabe? É uma doença, é um desemprego, é uma falta de dinheiro, é uma briga com alguém que a gente não conseguiu solucionar ainda, mas nós vamos solucionar, nós vamos pedir perdão, nós vamos pedir ajuda para o plano espiritual, nós vamos ler o evangelho, nós vamos pedir perdão. Então nós vamos resolver, nós temos todos os meios para resolver as nossas pendências nesta encarnação. Então, quanto mais nós aceitarmos com resignação, com mais tranquilidade, tudo o que está acontecendo, muitas coisas doem sim, não é? As doenças, a perda de entes queridos, quanta coisa nos deixa tão derrubados, não é verdade? Mas se nós pensarmos em Deus, nós recorrermos às orações, recorrermos a pedir ajuda ao Pai Maior, sabe? Orar com fé, pedir que nós conseguiremos ir passando por isso tudo. O que nos faz crescer no presente? Rever conceitos, velhas atitudes. É como roupas velhas, renovarmos internamente, né? O que significa isso? Nós às vezes temos lá dentro enraizados tantas coisas que nós achamos que só nós que achamos que sabe que nós temos razão, que as coisas têm que ser feitas do meu jeito, sabe? Não olha o que a outra pessoa está fazendo. Então são velhas atitudes que nós precisamos renovar, escutar mais a outra pessoa, ver o que ela tem para nos dizer, pensar, Jesus, o que você faria no meu lugar? Não é verdade? E Deus está aí, Jesus está aqui para responder, para nos ajudar. Os bons espíritos estão por toda parte, basta que nós os escutemos. Quantas vezes, não é, a gente está numa aflição, alguma coisa, e você parece que alguém fala assim, olha, não vai nesse caminho que não vai ser bom, mas você é teimoso e vai naquele caminho. Não é verdade? Eu sei porque eu sou teimosa pra caramba. Aí depois eu penso e falo, puxa vida, uma voz me falou, não vai, não faz. Eu fui lá e fiz, quebrei a cara, não é verdade? Quantos de nós fazemos a mesma coisa sempre? Então, ouvir os nossos amigos espirituais,
através da oração, através da intuição, que muitas vezes nós pensamos, alguém falou comigo, falou sim, escute, procure pensar no que te falaram, sabe? Então é renovar internamente, se renovar, mudar as atitudes, é isso que vai nos melhorar, né? Sofrer é normal, né? Nós temos perdas e sofremos, sim, nós sofremos muito, muitas vezes, né? Chico dizia que quando ele não podia consolar, ele chorava junto, sabe? Porque chegavam aquelas mães que iam buscar as psicografias para filhos desencarnados, elas com aquela dor, com aquele sentimento, com aquela tristeza. O que o Chico fazia? Ele não conseguia, porque não tem nada que console uma mãe de uma perda de um filho naquele momento, né? Não tem. Não adianta falar do evangelho, não adianta, porque é muito doloroso isso, né? Perder um filho é muito doloroso. A gente ainda não tem estrutura para aguentar uma situação assim. O que o Chico fazia? Ele abraçava a criatura. Ele abraçava e chorava junto. Ele dizia, Deus mais nos dá força, você vai ver. E chorava junto. Porque tantas vezes nós não temos o que fazer a não ser chorar junto com a outra pessoa. Mas então chore junto sim, que Deus vai nos ajudar. Talvez isso, o abraço que você dá, aquela vontade que você tem de ajudar a criatura, vai fazer bem para a pessoa, sabe? Então vamos pensar e repensar sempre. Então vamos viver bem o que nós temos hoje, no dia de hoje, né? Não esperar para ser feliz. Eu fico pensando, eu vou ser feliz quando acontecer isso, eu vou ficar feliz quando eu ter uma casa nova, quando eu conseguir o emprego que eu preciso, eu vou ser feliz quando meu filho que está viajando voltar para casa, não é? A gente coloca a nossa felicidade nas mãos das outras pessoas e nem sempre isso pode ser assim. Nós temos que criar a nossa felicidade, a nossa força, sabe? Nós, de dentro para fora, melhorarmos lá dentro. Eu sou feliz porque eu tenho a natureza, eu tenho o Pai Maior, sabe? Eu tenho os bons espíritos que me ajudam. Sei lá, quantas bênçãos que você tem. Você se levantou da cama sem dor nenhuma, você está caminhando, você está respirando, você está comendo, você está falando, você está escutando. Olha só quantas bênçãos num segundo, 2, 3, 4 segundos eu falei para todos nós, não é verdade? E coisa que a gente não se dá conta, você levanta da cama, bota o pé no chão e não agradece a Deus por ter saído dessa cama, por ter podido se levantar. Gente, quanta gente tá na cama, tá sofrendo, os hospitais estão ainda muito, muito cheios. A Covid não deixa as pessoas respirarem, não é? Não dá força, elas ficam muito fracas e não conseguem pular da cama como nós o fizemos hoje, não é verdade? Então, gente, o que é uma coisinha? São pequenas coisas que nós sofremos que não precisávamos. Nós temos que ter mais confiança, mais fé em Deus e agradecer por cada minuto que nós estamos bem, né? Agradecer por todas aquelas bênçãos que nós tivemos neste dia. Então, eu vou falar agora um pouquinho das causas anteriores das aflições. Então, as causas anteriores das nossas aflições, porque o que eu falei são as causas atuais, né? Muitas coisas que a gente tem que ser feliz com o que tem, não é mesmo? Agradecer a Deus, contar as nossas bênçãos, isso tudo faz parte do dia de hoje. Quer dizer, claro que tudo isso também fará parte, mas nós vamos falar das causas anteriores. O que causam nossas aflições em vidas anteriores, né? Então, não são coisas causadas nesta vida, são de coisas passadas. Então, elas têm origem realmente nas vidas passadas. Calamidades naturais também, né?
Nas vidas passadas, nós vamos encontrando tudo aquilo que nós não conseguimos resolver na vida passada, pendências, nós trazemos conosco muitos acertos, né? A falta de perdão, a falta de amor, as coisas mal feitas que nós fizemos na outra vida. Então, nós nos comprometemos a, nesta vida, ressarcir tudo isso, aprender a perdoar, tomar uma atitude melhor, né? Então é assim, por isso que nós sofremos nesta vida muitas coisas com causa, então não são causas que nós estamos causando, mas são causas da vida passada e que nós também temos que aceitar, não vai ter outro jeito. Se nós não aprendermos a perdoar o outro ou a pedir perdão, aprender a amar, tudo isso vai nos ajudar a nós vamos conseguindo passar pelas coisas com elevação espiritual, né? Porque senão não vai adiantar nada. Se você ficar resmungando, sabe, se maldizendo, né? Aquele negócio da nuvem preta, tudo eu, tudo que acontece comigo, não. Nós temos culpa em muita coisa, se não desta vida, é da outra vida. Então, de qualquer jeito, nós somos culpados, não teve jeito, né? Então, o que nós sofremos também que não são por nossa culpa, talvez as calamidades naturais, né? Então, aqui nós vamos ter sei lá, um terremoto, uma chuvarada em excesso, uma enchente. Então, não são coisas que nós podemos ter conta disso, né? Isso é coisa da natureza. Isso vem sem a nossa nós não fizemos isso, não é? Então, são calamidades naturais. Enfermidades de nascença. Então, essas enfermidades, você vem muitas vezes com, com alguma doença, né, pré-existente. Vamos supor, você vem doente do pulmão, você vem com algum membro faltando, ou sem mobilidade, não é? Então, são enfermidades de nascença, deformidades, não é? Demências. Então, tudo isso tem a ver com as causas anteriores dessas nossas aflições. Então, tem a ver com vidas passadas, não é verdade? Então, muitas vezes, quando nós fazemos algo mais sério na outra vida e que nós voltamos para aprender, para fazer de novo, para ver se a gente consegue fazer melhor. Então, essas deformidades são talvez para nos lembrarem que faltou bastante aprendizado aí. Então, nós vamos sofrendo, mas sem jogar a culpa em Deus, porque Deus não é culpado, ele não castiga ninguém. Nós pedimos com certeza na outra vida essa oportunidade de vir do jeito que veio para que nós possamos consertar as coisas, não é verdade? Então, são demências, mortes prematuras. Então, tudo isso, então, demências, a pessoa vem com uma demência e vai sofrer nessa vida, seus familiares também. As mortes prematuras, não é? A pessoa que perde um filho em tenra idade, que veio para cumprir aquele tantinho que faltava a ele, mas é um sofrimento, não é verdade? É um sofrimento para todos. Então, essas são as dificuldades que nós passamos. Outro dia eu estava vendo uma live e estavam trazendo uma revelação de um espírito que viveu durante a escravidão. Então, ele disse que em vidas passadas ele participou, já é um espírito antigo, como nós todos somos, é que nós não nos lembramos, não é? Então ele dizia que ele teve vidas como se diz, nos cruzados, naqueles, nossa, me fugiu o termo agora, gente. Mas ele vivia na Inquisição, onde foi feito
foi praticado, muitos crimes mesmo, né? Muita coisa horrível. E então ele um espírito era muito devedor. Então ele pede na época que ele uma reencarnação como escravo. Então ele veio ser escravo no Brasil. Então ele disse que antes dele passar dessa vida, né, antes dele desencarnar, ele estava sendo castigado por alguma coisa. Então ele disse que ele agradecia a Deus por cada chibatada, porque isso era para o seu crescimento, era para os débitos antigos, não é? Para ele aprender a ser mais caridoso e para ele gostar desse seu algoz do momento. Então, assim, queridos, é difícil, né? Tudo é difícil, mas nós vamos pensar muito, ler esse evangelho, o quarto e o quinto capítulo, né? O quarto capítulo que é ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e o quinto que são as bem-aventuranças, né? Que começa o capítulo das bem-aventuranças, que nós fizemos um bate-bola aí dos dois capítulos. E assim, muito importante que nós possamos refletir sobre as coisas que foi dita. Vamos voltar lá no Evangelho, ler esses 2 capítulos que são belíssimos, belíssimos ensinamentos que nós temos, não é? A reencarnação é uma dádiva, uma graça que Deus nos concede, é a nova oportunidade, não é? De fazermos melhor o que não fizemos tão bem. Então, nós vamos refletindo sobre isto tudo, ok? Então, assim, vamos agradecendo novamente, vamos agradecendo a todos esses ensinamentos que Jesus bondosamente deixou no seu Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, esses ensinamentos tão bem explicados. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Muito obrigado, Maria, querida mãe, que nos olha, que nos guia, que nos intui. Nos ajudem, queridos, nos ajudem a passar essa encarnação fazendo o melhor que nós pudermos para crescermos e para chegarmos um pouquinho mais perto de Jesus, um pouquinho mais perto da espiritualidade maior. Assim seja, graças a Deus. E assim, queridos, graças a Deus, muito obrigado para quem me ouviu aí até o fim e até a próxima vez. Muito obrigado, fiquem com Deus. Tchau.